Boa tarde, Bahia. No ar, encontro marcado. Hoje nós temos a grata satisfação de receber o nosso amigo Dr. Saul Quadros Filho, advogado, professor de Direito Constitucional e do Trabalho, ex-procurador-geral do município de Salvador e ex-presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção Bahia. É com ele que nós vamos conversar, dentro de instantes. Meu caro Saul, como eu dizia na abertura desse programa, a nossa alegria de tê-lo aqui conosco para trocarmos algumas ideias, falar um pouco desse seu passado recente, enfim, alguma outra novidade que venha a ocorrer. Para iniciar, eu gostaria de lhe perguntar, já que há pouco tempo você deixou por um segundo mandato a Ordem dos Advogados do Brasil da Seção Bahia, qual foi a sua sensação do dever cumprido? Quero fazer a minha saudação inicialmente a todos os telespectadores e agradecer a você, Luiz, essa oportunidade de voltar aqui para prestar, inclusive, contas da nossa passagem pela Ordem. Quando nós chegamos à Ordem, nós encontramos a nossa entidade descredibilizada junto à opinião pública e devendo somas estratosféricas. Uma administração com muita dificuldade, não é? E nos deixou esse legado. Você imagina que quando nós chegamos na Ordem, nós recebemos no caixa pouco mais de R$5.000 para débitos que iam se vencer até o dia 30 de janeiro de 2007 de mais de R$600.000. E um débito geral de mais de R$6 milhões, quase 7, R$6.970.000. A sensação do dever cumprido é ter deixado a entidade absolutamente credibilizada perante a sociedade civil e ter deixado em caixa um saldo superior a R$10 milhões. Então essa é a sensação do dever cumprido. Além do mais, com uma pesquisa que foi feita de satisfação, onde nossa administração recebeu 93% de aprovação para a nossa gestão. Então, essa é a sensação do dever cumprido. Quem lutou para chegar a presidente da Ordem, com um grupo de amigos, lá chegamos e cumprimos o dever que a classe nos impôs e exigia de toda a nossa administração. Agora, isso é interessante e eu queria lhe perguntar, porque às vezes quando você sai do primeiro mandato para o segundo, começa a se criar, digamos assim, uma certa dificuldade, ou talvez as pessoas já não tenham aquela boa vontade da colaboração e parece que o esforço é maior, não é? Embora você já venha com esse esforço desde o início, porque você tão bem já falou das dificuldades que você encontrou no início. E nesse primeiro mandato, segundo mandato, qual seria, assim, uma percepção sua desses acontecimentos? Pois é, eu fui líder estudantil nos anos de 64, 65, 66. Tive a oportunidade de conhecer uma das figuras notáveis da política da Bahia, Antônio Balbino de Carvalho Filho. O doutor Antônio Balbino tinha sido governador do estado da Bahia, depois foi candidato a senador e representou a Bahia no Senado de uma maneira extraordinária. É verdade. Uma certa vez, nos reunindo com ele, a liderança estudantil daquela época, aventou-se a possibilidade de Balbino ser candidato novamente ao governo do estado, depois daquela famosa frase que o Marechal Castelo Branco disse: mande brasa, senador, quando ele criticava algumas coisas do movimento militar de 1964. Então nós, estudantes, fomos a ele
para tentar convencê-lo, imagina só, de que ele deveria ser candidato ao governo da Bahia. Eles nos disseram: rapazes, os senhores não sabem qual é o martírio e o suplício de um segundo mandato. Então eu quero trazer isso para o nosso mandato na ordem. Quando nós chegamos e terminamos o primeiro mandato, a missão não estava cumprida. Era preciso aceitar aquele desafio. E mantendo o mesmo grupo que inicialmente começou a administrar conosco a ordem em 2007, nós aceitamos esse desafio. E posso lhe dizer, durante os 3 anos seguintes, muito mais satisfação nós tivemos, porque a casa já estava arrumada. Então a casa arrumada era preciso fazer com que a casa funcionasse plenamente. Foi um esforço muito grande. Nós e toda a equipe de trabalho, a minha diretoria, o meu conselho seccional, o meu conselho federal, pessoas que realmente se desdobraram pela classe. Então, essa foi a sensação. Aquilo que o Dr. Balbino nos disse, eu não senti, nosso grupo não sentiu, porque nós nos doamos inteiramente nesses últimos 3 anos e, graças a Deus, 93% de índice de satisfação é o que você poderia querer de toda a classe, com reconhecimento no trabalho desenvolvido. Eu sei bem que você, nesse trabalho com sua equipe, também conseguiu agregar muito o interior e não se limitar exclusivamente à capital. Como é que isso ocorreu, sabe? Eu posso dizer que nós somos de Vitória da Conquista, não é? As minhas origens estão lá no interior do estado. Nós fizemos também um trabalho de inserção do advogado no interior muito forte. Várias sedes foram construídas e adquiridas no interior do estado, várias delas, e reconstruídas outras tantas. Teixeira de Freitas, Brumado, Feira de Santana, que não tinha uma sede própria, Itaberaba, várias salas para advogados nós espalhamos no estado inteiro. Imagina que nós colocamos sala para advogados em Mucuri, Nova Viçosa, lá no fim do extremo sul da Bahia. Então o interior ficou muito grato também, não é? Agora, e outra coisa, nós levamos cursos telepresenciais para o interior do estado. O advogado do interior tem uma dificuldade enorme na reciclagem de conhecimento. Aqui na capital nós temos a Escola Superior de Advocacia Orlando Gomes, que estava à disposição de todos os colegas da capital. Mas no interior não. Nós levamos para mais de 20, cerca de 20 subseções, nós somos 32, as principais subseções, cursos online, que eram processados, digamos assim, 2 ou 3 vezes por mês, com horas-aula garantida para todos os advogados, com temas que eram escolhidos por eles. Eles escolhiam os temas. Por exemplo, lá em Luiz Eduardo Magalhães, o pessoal queria algum curso sobre direito ambiental. E nós fizemos o curso de direito ambiental. E assim sucessivamente. Eu acho que o advogado do interior, que é um forte, Euclides da Cunha já dizia isso, ele saiu também inteiramente satisfeito conosco. Juazeiro, tivemos o Juazeiro várias vezes, em nossa Vitória da Conquista. A sede de Vitória da Conquista, Luiz, não deve a nenhuma sede de subseção de qualquer cidade brasileira. A de Feira de Santana, uma casa que nós adquirimos, defronte do Fórum Filinto Bastos. Então, foi assim. Eu acho que o dever cumprido com o interior também foi do mesmo nível do dever cumprido aqui na capital. Nós conseguimos, graças ao atual superintendente da Polícia Federal, colocar uma sala para advogado dentro da superintendência da Polícia Federal, para que os advogados tivessem acesso aos processos, porque eles não podem tirar o processo e levar consigo para examinar. Eles pegam o processo, xerografam aquelas peças dentro de uma sala dos advogados e têm acesso pleno. E até na Polícia Federal nós conseguimos. O superintendente da Polícia Federal, um advogado também, foi advogado no interior de São Paulo, uma pessoa extraordinária, e com a sua sensibilidade foi uma das coisas que nós fechamos a nossa administração, foi essa sala para os advogados. Eu acho que essa atual gestão que está aí deve dar continuidade ao nosso trabalho, está dando continuidade, e deverá também acrescentar mais alguma coisa às necessidades e aos anseios da advocacia da Bahia. Porque toda pessoa que entra tem sempre que injetar um pouquinho, né, da sua personalidade daquela administração. Agora, eu queria só uma confirmação que você me afirme de que, com toda essa sua forma de administrar, de apoio que você deu ao interior, então, esses advogados, acho que eles se sentiam assim, muito prestigiados e, digamos assim, com condições de encontrar um amparo cá em cima para poder resolver qualquer outra solução que aparecesse, que dependesse de algo, de providências
por parte da presidência da OAB aqui na Bahia? Dois problemas seríssimos. Primeiro, a prerrogativa do advogado. O advogado, queira ou não queira, é um profissional diferenciado, né? Com todo respeito a todas as outras categorias profissionais. Mas nós ligamos com o quê? Com o interesse direto do povo. E o povo, muitas vezes, pobre, que precisa da justiça e que sofre terrivelmente com a lentidão de um processo judicial. Eu tiro daí a Justiça do Trabalho, que é uma justiça muito mais rápida, a Justiça Federal, e a própria Justiça Federal comum. Mas o Poder Judiciário Estadual enfrenta dificuldades terríveis. Não é da agora. É um problema que está aí há mais de 50 anos, né? Lento, tardo. Você imagina, Luiz, que a Ordem dos Advogados, durante a nossa administração, teve que dar entrada no mandado de segurança para que o Poder Judiciário Estadual do nosso Estado, Poder Judiciário do nosso Estado, fizesse concurso para juiz. Nós tínhamos mais de 250 comarcas vagas ou falta de juízes. A Ordem teve que dar entrada no mandado de segurança para poder o Poder Judiciário fazer um concurso. Mesmo assim, esse concurso foi feito, mesmo assim parece que para 99 vagas. E agora foram aprovados 98, 97 jovens candidatos e vai melhorar um pouco a situação, mas a justiça continua lenta. Nós enfrentamos essa dificuldade muito grande. Enfrentamos também a dificuldade no que diz respeito às prerrogativas dos advogados, porque o juiz não compreende a nossa ansiedade, muitas vezes, numa mesa de audiência. Um delegado de polícia também, por muitas vezes, trata mal o advogado. Os serventuários, com 1 milhão de problemas que eles têm, também, muitas vezes, tratam mal o advogado. Depois, quando esse povo se aposenta, eles querem voltar à ordem, não é? Tratam mal a gente quando estão no exercício de um poder público. Depois, quando se aposenta, o juiz quer voltar a ser advogado, o promotor quer voltar a ser advogado, o servidor do Poder Judiciário quer voltar a ser advogado, o integrante do Ministério Público quer voltar a ser advogado. Então, ele tem que tratar bem de fazer com que a gente possa desenvolver a nossa profissão com tranquilidade, sem privilégios, mas com garantias para defender o interesse do seu cliente. Agora, me diga uma coisa. Com todas essas dificuldades, às vezes, e todos esses percalços que ocorrem, qual seria, no momento, a leitura que você faz do judiciário? O judiciário passa a enfrentar agora uma realidade diferente. É a implantação do processo eletrônico. Você imagina que tem comarcas do interior do estado que se ainda costura processo com barbante. Entendeu? Tempo da herança ainda das ordenações filipinas e manuelinas lá da nosso colonizador de Portugal. Então, o processo eletrônico, eu acho que ele vai facilitar a vida do advogado, ele é um projeto irreversível, mas é preciso que a coisa seja feita gradativamente. Eu tenho um episódio onde eu tive a oportunidade de visitar um colega do interior do estado e quando ele me mostrou o escritório dele, ele tinha uma máquina Olivetti 44, que ele dizia que era o seu ganha-pão. Um advogado desse no interior do estado, que vai lidar com o processo eletrônico, ele vai ter muita dificuldade. Eu quando presidente da Ordem e fazia parte do colégio de presidentes lá no Conselho Federal, eu propus que pelo menos 2 anos os 2 processos convivessem, o eletrônico e o processo físico, para gradativamente um substituir o outro. Na Justiça do Trabalho eles estão dando uma velocidade, com todo respeito, acima daquilo que é suportável. Porque o advogado precisa se adaptar. Às vezes nós somos recalcitrantes, nós demoramos de fazer porque nós somos assim mais tradicionais ao processo. Nós aprendemos isso na universidade. Essa mudança é uma mudança muito brusca. Ela terá que vir, precisa vir para dar agilidade nos processos. Não é possível que um processo leve 5, 6, 10 anos às vezes, tramitando pelas varas cíveis, principalmente varas de família, Luiz. Tem inventário aí que morre o pai, morre o sucessor, que é o filho, e morre o neto e não resolve. É uma loucura isso. Não é possível um negócio desse. Então, hoje o grande problema que nós temos é a lentidão da justiça, porque os nossos clientes nos cobram agilidade. Nós dependemos do juiz, dependemos do servidor, não é? Judiciário, muitas vezes do Ministério Público, no processo de ação penal, onde o Ministério Público não vai 1, 2, 3 vezes, é preciso que o Ministério Público, essa instituição extraordinária no Estado brasileiro, republicana, é preciso que eles estejam cada vez mais empenhados nesses processos. E, afinal de contas, nós temos que ter uma resposta mais rápida possível do Estado, que é o juiz de todos nós. E o advogado vive neste meio
sempre tendo essas dificuldades, sempre enfrentando essas dificuldades. É por aí. Agora, como você também foi um homem que viveu essa parte política do judiciário pela sua condição de presidente, digamos assim, eu queria lhe perguntar, o que é que você acha dessas situações que às vezes o povo até pode estranhar um pouco? Vamos falar do Supremo Tribunal Federal. Dessas colocações, as divergências, que às vezes ficam assim um pouco gritantes, e que a gente sabe que cada um tem a sua opinião e tem que prevalecer através dos seus argumentos, mas de quando em vez surgem alguns entreveros. Como é que você, como profissional e o homem experiente dessa política que existe, como acontece? Luiz, eu hoje vivo assim muito preocupado com o momento político que nós estamos atravessando. Para mim, o Estado se encontra de joelhos. Nós estamos vendo aí a presidente sendo arapongada, nós estamos vendo um deputado preso, não é? Nós estamos vendo os movimentos de rua, não é? Com alguns exageros, inclusive. Nós estamos vendo esse problema da contratação desses médicos cubanos em regime, com todo respeito, de escravidão. É verdade. Compreendeu? Então, eu estou muito preocupado com isso. Você veja que o poder, os três poderes, precisam realmente funcionar. Eles têm que funcionar e funcionar bem. Não importa que A, B ou C que esteja dentro de qualquer deles saia da regra do comportamento ético. Os poderes têm que ser mantidos e têm que ser preservados. Se nós temos um deputado que foi condenado e outros com certeza vão ser condenados e vão perder o mandato, isso não significa que o Congresso Nacional tem que ser fechado. Nada disso. Do mesmo jeito, da mesma maneira, o Poder Executivo, né? Nós estamos vendo que o Poder Executivo, durante um bom tempo, andou envolvido com uma série de problemas sérios no que diz respeito a problemas de ordem ética. Isso é muito ruim. O Supremo Tribunal Federal, que é o poder o representante maior do Poder Judiciário, formado por apenas 11 pessoas, você imagina, 11 pessoas. O Congresso tem que ser 500 e tantos. Se o funcionário público do Poder Executivo tem 20 mil. Né? Então, 11 pessoas para poder decidir na proteção da Constituição Federal. Mudança que nós temos visto ultimamente faz com que as opiniões oscilem dentro do próprio Supremo. Agora nós temos 2 ministros novos, né, que chegaram agora. Você veja, no entanto, que todos os dois se alinharam à maioria do Supremo Tribunal no julgamento, por exemplo, daqueles que estão envolvidos no mensalão. Agora, o choque de opinião, isso é muito ruim para o público, mas isso é absolutamente natural na medida que cada um sustenta uma posição diferente. O público não está acostumado com isso. Nós que somos o profissional do direito, nós temos assistido também discussões acirradas nos tribunais do trabalho, nos tribunais de justiça do Estado, no Superior Tribunal de Justiça, no Tribunal Superior do Trabalho e agora no Supremo. Só que isso era uma coisa interna a corporis. Hoje não, hoje a televisão divulga tudo, né? Além disso, nós temos também certos deslizes de ordem comportamental e até de educação. Porque você pode divergir, mas não precisa agredir um colega de bancada. Você foi deputado durante algum tempo. Quantas vezes você divergiu de uma maneira forte, né? Sem ofender, sem agredir, né? Sem causar mágoas. Então, no Supremo que nós estamos vendo isso. O Brasil adotou uma fórmula interessantíssima. Ninguém sabe o que está acontecendo na Suprema Corte norte-americana, na Suprema Corte da Inglaterra, porque não há uma televisão aberta para todo mundo acompanhar. Nesse surto, digamos assim, democrático que o Brasil está vivendo, então abriu-se para o povão a oportunidade de conhecer os ministros do Supremo, participar do seu julgamento. E esses deslizes, esses desencontros, muitas vezes nos deixa o leigo assim meio assustado. Mas eu acho que é próprio do embate das ideias. Eu acho que você tem razão. Agora você tocou do ponto que eu acho muito importante. Porque se tratou de uma oportunidade sui generis, de algo que ocorreu de uma forma assim meia espetacular, e esses julgamentos
através dos meios hoje televisivos, eu acho que trouxe, digamos assim, uma visão muito ampliada para todo mundo. E por isso que talvez tenha saído. Eu não sei, por exemplo, porque eu nunca fui, pela parte profissional, acompanhar debates como se tem sido feito ultimamente. Então, eu acho que nós estamos vivendo uma situação sui generis, para que pudesse contagiar todo o país com as suas discussões. Eu estou desatualizado ou é verdade? Não, é isso mesmo. É como eu disse, o povo não estava acostumado a acompanhar o julgamento nas cortes, principalmente nos tribunais superiores, tá? Você veja, por exemplo, o ministro Celso de Mello, com todo respeito aos outros ministros, mas é uma serenidade, firme, seguro nas suas posições, que nos convence a maneira como ele expõe. Lembra-se do ministro Brito, Aires de Brito, um gentleman, um poeta, uma pessoa de sensibilidade extraordinária, né? E outros ministros que nós temos lá também. Os ministros que chegaram novos, por exemplo, a ministra Rosa Weber é uma surpresa, porque era uma pessoa que fazia parte do Tribunal Superior do Trabalho, quer dizer, era uma juíza, uma desembargadora, uma ministra especializada no ramo do direito, e hoje ela tem tido um comportamento extraordinário. A ministra Carmen Lúcia também, a Ellen Grace que saiu. Então o Supremo está muito enriquecido. E agora, com certeza, o ministro Barroso, que chegou agora, que era um advogado militante, constitucionalista, vai também representar condignamente o povo brasileiro dentro do Supremo. Agora, como eu disse a você, né, a Corte Suprema, imagina, olha, você não sabe o que é um julgamento na Corte da Inglaterra. Ele ainda usa aqueles paramentos todos, né, próprio da função. Então, quando você abre um julgamento na corte, você vê, por exemplo, uma discussão do ministro Joaquim Barbosa com Lewandowski, onde eles então se atritam do ponto de vista jurídico, mas resvalam para o ponto de vista pessoal, isso deixa o povo inteiramente atônito e sem saber exatamente o que está acontecendo. Mas logo depois, pode acreditar, aquelas coisas passam, bem possível que volte a se repetir, mas não haverá com certeza inimizade, nenhum tipo de incompatibilidade entre eles. Afinal de contas, cada um expõe a sua ideia e vai vencer aquele que tiver o apoio e o entendimento da maioria do Supremo Tribunal Federal. Mas isso é muito bom, porque abre para o povão para saber a Corte Suprema do Brasil, como ela está se comportando. Então não tem mais que... Hoje não existe coisa escondida, viu, Luiz? Tudo que a gente faz tem que ser assim, ó. Faça porque é como se você estivesse de frente de um aparelho de televisão. O que foi escondido, um dia vai aparecer. Hoje não se esconde mais. A arapongagem está aí, não é? Você veja esse negócio da divulgação aí, dessa coisa da espionagem americana no mundo inteiro. É isso aí. Hoje eu acho que a gente tem assim a nossa vida é um livro aberto. Ninguém esconda coisa alguma, porque se esconder vai aparecer um dia. Isso é uma verdade. Agora, por curiosidade, é interessante que eu, por exemplo, tinha essa curiosidade, você falou bem da nossa ministra Rosa Weber. Eu não sabia que, digamos assim, houvesse, até quando ela foi indicada, se conversando numa roda da indicação dela, até houve uma suspeição de que ela não poderia ser do Supremo porque ela estava ligada ao trabalho, me parece. Ao Mas TST. não existe absolutamente esse estanque para que não haja essa indicação. Não. O ministro Marco Aurélio, por exemplo, foi do Tribunal Superior do Trabalho, né? E chegou ao Supremo como um dos ministros mais novos naquela casa. Ele era contraparente do presidente Collor à época, mas não é o parentesco que poderia contaminá-lo de qualquer coisa. É um homem sério, mas ele também, muito jovem, já estava no TST. E veio do TST para o Supremo, e já está no Supremo durante muito tempo. A mesma coisa a ministra Rosa Weber, né? Ela veio do Supremo, ela foi advogada trabalhista, né? Ela integrou a magistratura trabalhista, chegou ao TST e agora está prestando um serviço relevantíssimo no Supremo Tribunal Federal. Agora, ontem, né, Saul, houve pelo menos a aprovação na Câmara
de uma medida muito importante da questão do voto aberto, para que as pessoas não se escondam através do anonimato, de, digamos assim, demonstrar o seu ponto de vista, né? Me parece que essa conduta feita pelo Legislativo foi muito boa, acho que agradou aquelas pessoas que estavam batalhando por esse ideal. Agora, me veio uma coisa na minha lembrança, que até hoje eu nunca vi o jornal falar. Na ocasião, e eu lá estava, na ocasião do impeachment do Collor, não é? Eu vou dizer porque foi verdade que ele era o presidente da casa, com devido respeito, não é? Então, ele, por exemplo, o presidente, o que é que aconteceu? Ele colocou um voto aberto no microfone. Aquela eleição teria que ocorrer, não é verdade, o Ibsen Pinheiro, deveria ocorrer dentro do processo normal, que seria o voto secreto. Mas eu não vi ninguém contar isso ainda, mas foi um fato. Ele instituiu, não sei por quê, certamente por algum interesse, que esse voto se processasse no microfone. Você se recorda disso? Eu me recordo. Às vezes eu tenho receio dessas coisas. Eu acho que as regras existem para ser cumpridas. Não é? Se a regra ela quer, deveria ser como estava previsto estatutariamente. Exatamente. Agora, se ele inovou e não houve também ninguém que pudesse, vamos dizer, se manifestar contra, eu não sei se por receio de futura repercussão de ordem eleitoral, eu não sei porquê, ela não invalidaria por si só, mas deveria ter sido feita naquele momento a eleição, a votação secreta, porque essa era a regra regimental na Câmara. Agora, a respeito disso, Luiz, se você bem se lembra, existia um projeto tramitando na Câmara dos Deputados desde 2001, propondo o voto aberto para a cassação de deputados. São 12 anos. E agora, depois desse caso do Donadon, é que o problema se precipitou. Por quê? Eu acho que foi a preocupação com o grito da rua. Nós estamos fazendo uma revolução social nesse país sem derramamento de sangue. Eu acho que essas manifestações populares ela tem um peso extraordinário. Nós temos que fazer a leitura disso aí. Nós não sabemos exatamente o que é que está acontecendo, porque o presente vira passado e o futuro está chegando. São três coisas que nós estamos, no momento de hoje, vivenciando isso. E a gota d'água foi esse problema do Donadon. Eu pergunto, se nós não tivéssemos tido isso, será que a Câmara aceleraria o processo para fazer a emenda no sentido de que o voto... E agora é para todo mundo, Luiz. É para tudo na Câmara. Não é só para cassação, não. E já estão querendo cuidar de reduzir a abertura feita ontem. É um negócio curioso, né? Porque inicialmente o que se pleiteava era que quando um deputado tivesse o seu mandato em vias de ser cassado, os seus colegas, os integrantes do Congresso Nacional ou do Senado, da Câmara ou do Senado, votassem de maneira aberta. Né? Nós tivemos um episódio agora que o nosso deputado federal, o Antônio Baçaí, teve a oportunidade de fotografar o voto dele. É claro que aquilo também, com todo respeito, Baçaí, com todo respeito, foi uma infração da parte dele. Se o voto era secreto, tinha que ser secreto. É claro. Não é isso? Não pode ser aberto. É a mesma coisa que você vai fazer na eleição, o voto é secreto. Você está dizendo, eu votei fulano de tal. Você está correndo o risco de estar praticando uma falta. Não é? Bom, então agora o interessante, abriram a cancela. Então o voto agora é aberto para todo tipo de votação. O Congresso Nacional vai ter que refletir a respeito disso, a Câmara e o Senado, e eu acho que a oposição tem que ser tomada. Em determinados momentos, talvez o voto secreto possa ser também uma fórmula de deliberação. Agora, já que nós estamos vivendo o surto da liberdade, da democracia, eu também, se fosse deputado, eu não me importaria em votar aberto, todos manifestar as minhas opiniões de maneira aberta, não. Né? Mas eu acho, por isso, 13 anos, 12 anos o processo tramitando. Pegaram e fizeram uma alteração nesse projeto, eu acho que era o projeto do Fleury, que foi o governador de São Paulo, né? Ele se reportando isso. Né?
E agora, achando até que teria sido melhor que houvesse a votação do que já estava, do que agora, essa história. quer dizer, um fato pontual na vida do Congresso Nacional, com toda aquela repercussão negativa, que é você não cassar um mandato de um cidadão que está cumprindo pena. É verdade. Não é? Está cumprindo pena. Na verdade, o Congresso, a Câmara tinha que cortar na carne, né? E cassar o mandato, até mesmo porque ele preso não pode ir às sessões, nem pode participar de nenhum ato legislativo. Agora, o que eu estava me lembrando é que exatamente essas coisas ocorreram e vai virar, digamos, uma legislação que vai atender a todos os parlamentos, que eu quero me referir, estadual, municipal, tudo agora é aberto, não é? Porque, assim me parece que ficou na lei, não é? A notícia é essa. Então, todas as votações em todas as casas legislativas, seja municipal, seja estadual, seja federal, o voto é aberto. Parece que essa coisa veio ocorrendo. Agora, Eu espero também que seja nos tribunais, não é? Nos tribunais, nós agora, por exemplo, a Ordem está com uma lista no Tribunal de Justiça do Estado da Bahia para a indicação, redução de uma lista sêxtupla para a lista tríplice nomeado desembargador. Paralisou o processo, porque a dúvida é, a votação para a escolha dos 3 advogados deve ser secreta ou deve ser aberta? Diante desse impasse, resolveram fazer uma consulta ao Conselho Nacional de Justiça e o processo está paralisado. Então, votem, senhores desembargadores, de maneira aberta, justifique o voto. O que é que há de mais nisso? Eu escolho tal advogado porque acho que ele é o melhor, ou um dos melhores da lista sêxtupla. Basta fundamentar da sua maneira pessoal e está acabado de estar escolhido. Não é? Então vamos instituir também, já que abriu para os poderes de representação popular. Você acha que isso vai entrar também, digamos, como uma semelhança? Eu acho que sim, porque a essa altura, né, nós estamos vivendo assim esse momento histórico. Estou dizendo, olha, nós estamos vivendo um momento que nós não temos a capacidade de analisá-lo ainda. Só daqui a 10 anos, daqui a 15 anos é que as pessoas que sobreviverem até lá vão ter uma noção exata desse momento que nós estamos vivendo de 2010 para cá no Brasil. Eu acho isso. Mas, Saul, eu acho que a gente andou debatendo um pouco sobre essa questão da justiça de uma forma genérica, trocando ideias, você prestando conta do seu passado, principalmente administrativo, através da Ordem dos Advogados do Brasil. Mas eu só que você é meio Bahia, doente, aí eu não sei se é Bahia ou doente, eu não sei. Alguém me soprou, viu? E dizendo, e como é que vai o Bahia aí? Você que é um homem que parece que tem alguma conotação na parte administrativa. Como é que anda o Bahia? Eu não sou Bahia doente, eu sou Bahia sarado. Não é? Doente não, Bahia sarado. Repare, nós estamos vivendo no Bahia, Luiz, uma coisa mais ou menos semelhante que nós estamos vivendo no Brasil. Hoje, pela primeira vez no Brasil, se eu não me engano, o Esporte Clube Bahia vai escolher o seu presidente através de uma eleição direta. São cerca de 10 mil e tantos sócios, estão sendo convocados agora para o dia 7 de setembro para escolherem o seu novo presidente. O Bahia, com todo respeito aos ex-administradores, vive um momento de muita dificuldade. Muita dificuldade. Não é hora de ficar olhando o retrovisor, não. A gente tem que olhar o para-brisa, colocar o Bahia no caminho certo. São 3 candidatos, todos os 3 candidatos são muito bons. Eu reputo, no entanto, dos 3, entre eles um que preenche mais esses requisitos, com todo respeito aos outros 2, que é o Dr. Fernando Schmidt. Schmidt já foi presidente do Esporte Clube Bahia, recebeu o Bahia há 30 anos atrás numa situação mais ou menos parecida com a atual. Eu acredito que, se ele for escolhido, ele vai prestar relevante serviço à nação tricolor. Agora, só me diga uma coisa, para essa escolha, como você disse bem, que vai ser uma votação livre, porque não ficou circunscrita a um círculo
E como é que foi congregado essa oportunidade de saírem 3 candidatos? Pois veja só, preside o Bahia um jovem advogado, inclusive, parlamentar, inclusive, não é? Sucedendo ao seu próprio pai, que também foi parlamentar, foi deputado estadual, não sei se não me engano se foi deputado federal também. E essas pessoas, desde o tempo do velho Osório Vilas Boas, né? Do velho, aquela legenda de Osório Vilas Boas, que os conselheiros do Bahia, que o presidente do Bahia era escolhido através de um conselho deliberativo. Então você tinha uma eleição para o Conselho Deliberativo e o Conselho Deliberativo escolhia o presidente. Eu acho um processo legítimo também. Não afasto a legitimidade disso, não. Ocorre que uma série de problemas vinha acontecendo dentro do Bahia dos principais clubes brasileiros. Era preciso que você abrisse a oportunidade daquele que é o dono do clube, que é o torcedor, participasse da vida do clube. E por força de uma série de problemas, de ações, de processos judiciais, finalmente um juiz aqui da capital determinou uma intervenção no Bahia para que as eleições do Bahia se processassem de uma maneira clara, porque você não sabia nem quem eram os eleitores que iriam votar. Foi nomeado um interventor, também um jovem advogado, e este rapaz está preparando todo o ambiente para a nova eleição e para a escolha do presidente do clube. E um estatuto foi alterado. Na alteração desse estatuto, aprovado também pelos sócios na Assembleia Geral realizada na Arena Fonte Nova, meu querido e antigo estádio Otávio Mangabeira, né? Onde quase 5.000 sócios votaram a alteração desse estatuto. Nesse estatuto, foi reduzido o Conselho Deliberativo de 300 para 100 sócios e foi instituído a eleição direta para presidente e vice-presidente. As eleições foram convocadas agora para o dia 7 de setembro, sábado que vem, onde nós sócios, com mais de um ano de inscrição no clube e em dia com o clube, terá a oportunidade de votar escolhendo o Conselho Deliberativo e a chapa executiva. Muito bem. Eu faço os votos que tudo ocorra dentro dessa normalidade de um bom entendimento, para que a gente possa ter, digamos, aquele ambiente sadio para que o Bahia, como todo o Vitória também, represente o nosso futebol, né? Eu acho que a vida do Bahia, do Vitória, é absolutamente necessária para o engrandecimento do futebol do nosso estado, que está, vamos dizer, numa situação de inferioridade em relação ao Rio de Janeiro, a São Paulo, a Minas Gerais e o Rio Grande do Sul. Era preciso que surgisse uma terceira força aqui na Bahia para poder dar mais vigor ao futebol do nosso estado. Saul, eu quero lhe agradecer por essa oportunidade dessa nossa conversa, de revivermos um pouco do passado, dos acontecimentos, e isso me traz uma alegria muito grande e agradecer também a aceitação do convite. Até a próxima, então. Eu aqui tenho que lhe agradecer e estarei sempre à disposição do Canal 9. Tá bom, obrigado, hein?